Fala galera, belezura? Tudo bem? Hoje a canequinha maior que é café com leite hoje. Bem-vindos mais uma vez à minha casa, mais especificamente a minha cozinha, para a gente ter mais essa aula de química aqui. Então nós falamos de forças que são chamadas de intramoleculares. Intra significa que está dentro das moléculas, a que vai manter um elemento, um átomo, ligado a outro. Então eu vou colocar um exemplo genérico aqui, vai ser importante para a gente. Eu tenho dois elementos diferentes, né? Três, né? Dois azuis ali e um vermelho, podem ser. Posso citar alguns outros nomes como exemplo, mas vamos só imaginar que eles são elementos ali. Esses elementos, eles estão atraídos, eles estão ligados. Não quero especificar que é só um par de elétrons compartilhado ou doado, não importa. Só está representando ali que é uma atração. Essa atração ali que eu representei pelo risquinho preto, essa é uma atração intramolecular. Nós vimos três delas. Nós vimos a iônica, a covalente, que é a mesma coisa que molecular, e a metálica. As duas primeiras podem fazer estruturas parecidas com essa, que é a covalente e a iônica. Já a metálica é uma força intramolecular também, vai ser entre os elementos de metal. Só que ele não vai fazer um desenho assim, não vai fazer uma estrutura assim, ele faz formas cristalinas e tal. Então beleza, ali então pode ser uma estrutura ali iônica ou molecular ou covalente. Essas forças, elas são intramoleculares. Quais são as forças que nós vamos estudar hoje? Hoje são as forças que são chamadas de intermoleculares, não intermoleculares. Nessas forças intermoleculares, não é a atração entre os elementos, entre os átomos, é a força que uma molécula tem sobre outra. Então beleza, ali eu tenho um pacotão ali com várias moléculas iguais ali. Eu representado pelo canetão preto ali as intramoleculares, que pode ser nesse caso iônica ou covalente, mas não importa, é só a nível, né, de conhecimento nosso aqui. O importante da aula é o quê? Como que uma molécula ela se aproxima de outra, qual que é a força que mantém elas próximas ou não mantém elas próximas. Isso é muito importante para a gente entender ponto de fusão e ponto de ebulição dos elementos, porque se a força intermolecular é forte, ela vai fazer com que dificulte a movimentação entre as moléculas, porque se uma tem uma força alta intermolecular, se elas querem ficar próximas ali com uma força alta, vai ser difícil você agitar elas, vai ser difícil você ter uma maleabilidade para fazer com que aquela substância ela fique em estado gasoso, por exemplo, ou que passe do sólido para o líquido, também pode ser. E é importante nós estudarmos essas forças intermoleculares aí, ok? Então vamos lá, nós temos três tipos que nós vamos ver. Vou falar o nome delas, vou colocar aqui, depois eu volto com um exemplo do desenho e eu vou falando cada uma delas. Então beleza, eu tenho essas três forças intermoleculares. Eu tenho o dipolo de polo induzido e ligação de hidrogênio. Essa última antigamente era dado o nome de ponte de hidrogênio, tá? Então se caso você vê numa literatura, em algum livro, ligação de hidrogênio, não é usado mais esse termo, só que é um termo mais antigo. Se você ouvir ligação, ponte de hidrogênio, porque está falando de ligação de hidrogênio, ok? Então, mas aí repetiu bastante a palavra polo, né? Polo a gente lembra que tem dois polos, igual o polo da pilha, polo positivo e polo negativo. Eu tenho esses polos, né? Eu posso ter esses polos nas moléculas também. Vocês lembram que ligação sempre tem a ver ali com o elétron na camada de valência? E qual que é a carga do elétron mesmo? Quem pensou... Eita, molhou aqui. Quem pensou negativo, certo? Então, se eu tenho uma ligação química aonde o elemento ele capturou o elétron ou ele puxou o elétron mais para o lado dele, aquele lado daquele elemento vai ser o lado negativo, deixando o outro lado positivo. Então, uma molécula que tem um lado positivo e um lado negativo é uma molécula polar. Ela tem polo positivo e negativo. Pela geometria da molécula, às vezes ela não tem polo. Por quê? Porque um anula o outro, ela acaba ficando apolar, beleza?
Aí você pode questionar, professor, mas nas ligações covalentes não tem doação, atração de elétron, é compartilhamento, então nenhum vai ficar negativo. Então, não é bem assim, porque sempre eu tenho um elemento que ele é mais eletronegativo do que o outro, ele puxa os elétrons com mais força, ou seja, mesmo que ele não capturou o elétron, que só está emprestado, fica mais do lado dele do que do outro, e aí ele fica com uma carga negativa. Um exemplo bem conhecido dessa polaridade é a molécula de água, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então reparem ali no H2O. Então a molécula de água ela tem essa forma triangular, né? Por causa da camada de valência do oxigênio, ele fica com uma disposição de elétrons que ele faz os hidrogênios ficarem ali nessa forma triangular. Então o que acontece? É compartilhamento? É compartilhamento. Mas não dá nem para comparar a eletronegatividade do oxigênio com a do hidrogênio. Em que sentido não dá para comparar? A eletronegatividade do oxigênio é muito maior, ele puxa os elétrons com mais força para ele. Ou seja, do lado do oxigênio, essa molécula vai ficar com carga negativa, e do lado do hidrogênio, ela vai ficar positiva. Ou seja, eu vou ter ali dois polos, o polo negativo do lado do oxigênio e o polo positivo do lado do hidrogênio, beleza? Então, resumindo, toda ligação química, se ela tem um lado que é positivo e um lado que é negativo, ela é uma molécula polar. Ela vai ter polos, polo positivo e polo negativo. Se ela não tem polo, ou seja, pela geometria dela ela se anula, ela não tem lado positivo nem negativo, ela vai ficar polar. Um exemplo dessa é o CO2. Tem embaixo ali, tá meio bagunçado, mas não vou colocar mais nenhuma informação lá. Mas assim, ó, só para acompanhar ali, ó, dá uma olhada no CO2. Eu tenho carbono no meio e eu tenho os oxigênios ali do lado. O CO2 fica assim, fica linear, o nome dessa, né, forma geométrica que ele faz é linear, ou seja, uma linha, né? O lado dos oxigênios, ele vai ficar negativo, mas repara que é um negativo em cada ponta e o positivo é no meio. Se ele está linear, ele não vai ter uma ponta positiva e uma ponta negativa. O que vai acontecer? Eles vão se anular. Eu não tenho polos. E essa molécula, ela é uma molécula apolar. Eu pensei aqui, mas tem uma piadinha sem graça para fazer. Eu vou fazer. Quando você conhece essa polaridade, esse conceito da polaridade, a gente viu que a molécula de água é uma molécula polar. Em regras de dissolução, a gente fala que líquidos polares, solventes polares, conseguem dissolver solutos, né, substâncias, sólidos que são polares também. Então, para dissolução, né, de solutos, de sais, por exemplo, eu tenho essa característica, né? Aí vem a seguinte pergunta: por que que o urso pulou na água e sumiu? Sumiu porque o urso era polar e se dissolveu. Mas vamos voltar para a aula agora aqui. Beleza, então. Agora nós entendemos, pelo menos a princípio, a respeito de polaridade. Nós temos polaridade, né? Então sabemos o que é polaridade agora. Agora dá para a gente entrar em cada um. Vamos falar da força intermolecular de atração de polo. O desenho tá feio, mas dá para entender. É o seguinte aqui. Imagina uma molécula que ela tem dois elementos. Esses elementos eles se uniram. Essa molécula ela é polar. Ela tem um lado positivo e um lado negativo dela. Ela tem uma ponta positiva e uma ponta negativa. Ou seja, ela tem polaridade. Quando moléculas polares se aproximam uma das outras, o que vai acontecer? O lado positivo é atraído pelo lado negativo. E eles vão permanecer, eles vão ter essa atração, como, né, em física, né, os opostos se atraem e tal. Tem essa atração aí, beleza? Então essa é a força intermolecular de polo. Dipolo por quê? É uma molécula que tem dois polos. Se houve termo dipolo permanente e tal, é essa aqui. Né? Ele tem os dois polos, ele vai se atrair, o lado positivo vai ser atraído pelo lado negativo. Pronto, eu tenho a força intermolecular de polo. É uma força intermolecular média. Das três que nós estamos vendo, essa é a média. E eu tenho a força intermolecular que é a mais forte, que é a ligação de hidrogênio. Eu vou usar o exemplo da água e falar um pouco sobre essa ligação também. Então, pessoal, tem que olhar para esse desenho, essa bagunça aí, e presta atenção ali. Então ali eu tenho o que? Várias moléculas de água, várias moléculas de H2O. Repare que o hidrogênio
e ele está sempre próximo a outro oxigênio, os oxigênios próximos ao hidrogênio. Lembra as cargas que eu falei? Ó, vamos tentar ir com calma. O oxigênio, ele é mais eletronegativo. E apesar da ligação ser um compartilhamento, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então é um compartilhamento onde o elétron fica muito mais próximo do oxigênio. Se o elétron fica mais próximo do oxigênio e ele tem carga negativa, a parte do oxigênio vai ser negativa, do hidrogênio vai ser positiva. Então lembrem sempre ali, ó, oxigênio é a parte negativa, hidrogênio é a parte positiva. Ó, ficou melhor agora, né? Então essa ligação de hidrogênio ela acontece na água, sim, né? Com certeza ela acontece na água. Quando? Por que ligação de hidrogênio? A gente está vendo que o hidrogênio que ele está servindo ali, né, como um intermediário ali da ligação, né? Por isso que antigamente era chamado de ponte de hidrogênio. Eu até acho que faz sentido a palavra, o termo ponte de hidrogênio, mas já que não é mais usado, né? Falei para vocês caso encontrem um livro antigo aí. Mas, né, nas nossas avaliações, exercícios, o termo sempre vai ser ligação de hidrogênio, tá? Das três, ela é a mais forte. Quais três que eu estou falando de atração intermolecular? Entre dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. A mais forte é essa, ela é muito intensa. Quando você enche um copo de água da capacidade, quase acima da capacidade dele, você vê que forma uma espécie de película em cima. Essa película que é formada é chamada de tensão superficial. Por que se forma essa tensão superficial? Porque a ligação de hidrogênio ela é tão forte que ela forma essa película. Existem alguns insetos que eles andam, que eles são tão leves, né, que eles conseguem andar nessa tensão superficial da água, esse é o termo, né? Ela anda sobre essa tensão superficial da água sem quebrá-la, de tão forte que é a ligação de hidrogênio que é formada entre as moléculas de água. Pessoal, quero que vocês reparem aqui que a água na canequinha aqui, ó, parece que ela tá até um pouco acima. Não sei se dá para ver direito, ao vivo dá para ver. Que ela forma uma película quase em cima, ó. E aqui eu tenho um papel alumínio boiando nela. O papel alumínio está boiando na tensão superficial da água. Ó. Se eu afundo ele para baixo da tensão, ó, ele não boia, ele é mais denso do que a água. Pessoal, com esse exemplo aqui, eu quero terminar a aula e mandar um abraço para cada um. E até a próxima, pessoal. Valeu!